Então, hoje nós vamos começar sentados. E a intenção da aula hoje é trabalhar a região pélvica, região do quadril, que a gente fica muito tempo sentado, né? E vamos liberar com maior cuidado, com observação. Então, primeiro, acomodem-se bem sentados, podem se sentar, podem se encostar no móvel, escolher a melhor posição para as pernas. E aí você feche os olhos se for confortável para você, só para poder trazer a sua mente para o momento presente. Primeiro, observando o seu corpo. Observe a posição das pernas, se é possível sentir o apoio do quadril, dos isquios com o chão. E vai fazendo ajustes, achando a melhor posição. Perceba a sua coluna, relaxe os ombros, vai apoiando as mãos, encaixando bem a cabeça. Estando bem acomodado, leve atenção agora para a região que nós vamos trabalhar, que é a região do quadril, região pélvica. Então perceba como sente essa região. Levando a respiração para a região abaixo do seu umbigo, faça movimentos enquanto respira. Você pode expandir um pouco enquanto o ar entra, relaxar enquanto o ar sai. Na intenção de sensibilizar mais essa região e perceber como você se sente. E agora, nós já vamos começar fazendo uma postura onde nós vamos unir a sola dos pés. Você escolhe a distância dos pés em relação ao seu quadril. Escolhe também a posição das mãos. Você vai querer segurar os tornozelos, ou os pés, ou os dedos dos pés. Você escolhe onde você possa ficar de forma mais confortável possível. E aí leve atenção para a região das virilhas e a região da parte interna das coxas. E vai relaxando. Você pode também fazer movimentos com as pernas na intenção de soltar essa região. E vai acomodando. Isso. Parando agora, aos poucos. Vamos trabalhar com respiração. Nós vamos procurar inspirar, ganhando espaço entre as vértebras, soltando o ar, levando atenção para as pernas, fazendo um movimento gentil, levando os joelhos em direção ao chão. Inspira, cresce. Expira, vai relaxando as pernas. Da próxima vez, se você desejar, pode usar também o seu assoalho pélvico. Inspira, enquanto contrai o assoalho pélvico para ganhar mais força interna. Expira, relaxa, relaxa as pernas, relaxa os ombros. Afasta os pés do tronco e vai soltando a cabeça, relaxando os ombros, as costas. Inspirando, soltando o ar, percebendo se tem alguma região tensa, já vai tentando soltar. E voltando devagar. Voltando, nós vamos passar para a postura do gato, na posição de 4 apoios. Sem pressa, você observa a posição das mãos, se está na distância dos ombros, os joelhos a mesma distância do quadril. E aí você não deixa que os ombros fiquem próximos às orelhas. Veja se é possível acomodar o seu pescoço para que não fique tenso.
E leve atenção para a região do meio das suas costas, do meio da sua coluna. Sem fazer movimentos bruscos, vamos começando com um movimento mais curto, um movimento suave para você perceber a região da sua coluna. Aos poucos você vai mobilizando a sua coluna, percebendo também a região do quadril, na intenção de soltar toda essa região, os músculos também que ficam ao lado da sua coluna. E aí, para que fique mais fluido, você pode usar a sua respiração e pode usar a sua imaginação. Imagine que não existem ossos, imagine que é móvel, é bem móvel a sua coluna, não tem tensões também, você vai fazendo os movimentos agradáveis, expirando, levando o queixo em direção ao peito, inspirando o meio das costas para baixo, observando as sensações, como você percebe essa região. Sempre com a liberdade de movimento na região. E vai parando devagar. Na postura neutra, você observa o efeito do que você fez. Respira. E agora nós vamos fazer movimentos laterais. Nós vamos virar o quadril para a direita e para a esquerda. Vai também com movimentos devagar, como se você fosse olhar por cima do ombro para o quadril quando você vira para a direita e bem gentilmente olhar para o quadril quando você vira para a esquerda, por cima do ombro esquerdo. Mas se ficar desconfortável no pescoço, você não faz o movimento com a cabeça, você faz só com o quadril. Gentilmente, de um lado para o outro. Como sente essa região? Respira. A intenção é soltar, liberar o movimento. Só mais um pouco. E vai parando devagar com os movimentos. Quando parar, leve o quadril lá nos calcanhares, apoie a cabeça nas mãos ou no chão, na postura da criança, e observe o efeito do que você fez. Como sente a região trabalhada? Inspirando, soltando ar. Pode fazer ajustes, pode separar os joelhos, se preferir, pode colocar os cotovelos no chão e as mãos seguram o rosto, você escolhe. O que queremos é descansar, relaxar essa região que foi trabalhada. E vamos voltar para a postura de 4 apoios mais uma vez, com as mesmas referências, e ainda pensando em liberar a região do quadril, nós vamos imaginar uma luz que vem na região do umbigo e a gente vai fazer, nós vamos círculos com o umbigo no tapete. Isso é só para que a gente possa imaginar o movimento que a gente vai fazer. Primeiro círculos menores, círculos com o quadril. Você escolhe um dos lados e vai fazendo esse movimento, percebendo se tem alguns estalos, na intenção de soltar.
E aos poucos você vai ampliando esses movimentos, sem pressa, respirando, ampliando cada vez mais, dentro do seu limite, claro. E parando e reduzindo agora os círculos novamente. No mesmo sentido, você vai reduzindo os círculos. Parando na posição neutra e depois voltando a fazer círculos para no outro sentido agora. Primeiro círculos menores e aos poucos, no seu tempo, ganhando amplitude. Cada um vai se observando. Se sentir qualquer desconforto, você preferir parar antes, você pode parar. Então imagine um fluir, como se estivesse leve. E a respiração ajuda no movimento, no ritmo. Só mais um pouco, agora vai reduzindo os círculos. Parando na posição neutra. Mais uma vez, levando o quadril lá nos calcanhares e relaxando as costas. Inspirando, soltando o ar, observando qual é o efeito do que você fez. Voltando devagar a se sentar, levando o tronco. Vamos agora dobrar o nosso tapete ou colocar um travesseiro para não machucar o nosso joelho. Nós vamos agora alongar a musculatura aqui da virilha e psoas. Então, veja se seus joelhos estão bem acomodados, estão paralelos, na largura do seu quadril. Contraindo o abdômen, leve o pé direito lá na frente e veja se seu pé está bem alinhado ao seu tronco, se o joelho não está para fora nem para dentro e o pé também está bem alinhado. E aí você pode colocar as mãos sobre o seu joelho. E agora aqui também, bem devagar, você vai afundando o quadril para frente e para baixo, vendo, não vá tudo de uma vez, primeiro você relaxa os ombros e vai percebendo as sensações, como sente a região da virilha esquerda, musculatura anterior da coxa, respira. Se foi muito, você volta. E vamos levando as mãos agora em direção ao chão e procure manter a coluna mais ereta, a cabeça alinhada ao tronco, não deixe a cabeça solta. E, se possível, continue alongando, levando atenção para a região que você trabalha, relaxando o pescoço, relaxando os ombros. Vamos devagar, voltando o primeiro quadril, apoiando as mãos no chão, voltando a perna direita e novamente se ajoelhando. Observando a posição dos joelhos, contraindo o abdômen, leve agora o pé esquerdo lá para frente e mesma coisa, observe se a perna está bem alinhada ao tronco, o joelho e o pé. Isso. As mãos sobre o joelho esquerdo, você relaxa os ombros, deixa os ombros relaxados e aos poucos, se observando, vai afundando o quadril para frente e para baixo, devagar. Primeiro, pode ser que um lado seja diferente do outro, provavelmente, e você vai fazendo seus ajustes, relaxando aonde sente que trabalha,
músculo da coxa, posterior da coxa, virilha. Respira, relaxando os ombros. Vamos levando as mãos em direção ao pé. Cada mão fica ao lado do pé e, se for possível, afunde mais um pouco. E se perceba, respeite seus limites. Veja se a cabeça está alinhada à coluna. Só mais um pouco. E vai levando o quadril para trás, sem pressa, apoiando-se nas mãos, levando o joelho até o chão. E você pode arrumar o seu tapete e daqui já passar para a postura da criança. Relaxando as virilhas, relaxando o quadril, parte interna das coxas. Respire, solte o ar. E daqui você pode estender bem os braços, alongar, crescer com a coluna, estender bem, observar o alongamento que acontece. E gentilmente caminhar com as mãos para a direita, sentindo o alongamento do lado esquerdo do seu tronco. Você pode acomodar sua mão no antebraço ou na mão direita e alongar o braço esquerdo, percebendo a partir de onde você sente que alonga, respirando, voltando devagar com os braços até o centro, para depois caminhar com os braços para o lado esquerdo até onde sentir que alonga. Perceba a partir de onde sente esse alongamento. Inspire. E volte devagar o tronco. Vamos escorregar com as mãos para frente, até que o quadril fique bem alto e você apoie sua testa no chão. Se sentir qualquer desconforto nos ombros, você pode flexionar os cotovelos e observar como é se manter nessa postura. Como se a cada expiração você pudesse afundar um pouco mais entre as escápulas. Percebendo a extensão da sua coluna, percebendo a posição dos braços. Os braços ficam ao lado da cabeça, o quadril para o alto, as pernas flexionadas e afundamos entre as escápulas. Se você sentir qualquer desconforto, você pode descansar. No caso queira, podemos daqui passar para a postura do cachorro. Passando primeiro para a postura de 4 apoios. Olhando, verificando as referências. Virando os dedos dos pés para dentro. Se apoiando nos pés e nas mãos, levando o quadril lá para trás e para o alto. A cabeça encaixa entre os braços e afundamos entre as escápulas. E aqui você pode estender uma perna, depois a outra. Não precisa forçar. E cada um, quando achar que já trabalhou o suficiente, volta e deita de bruços. Excelente. Deitando de bruços, você se acomoda e solta o peso do corpo no chão, relaxa as costas, relaxa os ombros, o pescoço.
Observe o efeito do que você fez até agora e procura relaxar. Perceba se tem alguma região do seu corpo que você percebe que está tensa. Leve essa atenção para essa região. Inspire, levando a atenção para essa região e dê o comando de relaxamento. Inspirando e soltando o ar. E vamos relaxar. Escolha a melhor posição para os braços. Vamos relaxar de bruços, sentindo o toque do corpo com o chão. Deixando a respiração se acomodar. Se preferir, pode ficar de lado, ou mesmo barriga para cima também, fica à vontade. A intenção agora é relaxar a musculatura que você trabalhou. Então vai voltando devagar, respirando mais profundo. Rolando o corpo e virando agora de barriga para cima. Sem pressa, você se vira de barriga para cima, com os pés no chão, joelhos para o alto. Sentindo o toque das costas com o chão, do quadril. Trazendo os joelhos para o peito para acomodar a sua lombar, as costas. Fazendo um balanço, se desejar, de um lado para o outro, massageando a região. Soltando as pernas, deixando os pés no chão, joelhos para o alto. Virando também a cabeça para um lado, depois para o outro, caso queira relaxar ainda mais a região do pescoço. Parando devagar com os movimentos, sentindo o toque do seu corpo com o chão. Levando novamente a atenção para a região do baixo ventre, a região abaixo do seu umbigo. Percebendo os movimentos respiratórios que acontecem ali. Levando agora os movimentos respiratórios predominantemente para essa região. Então você contrai o abdômen enquanto o ar sai, aproximando as vértebras lombares do chão, relaxa o abdômen e relaxa também na região da cintura. E vai fazendo o movimento de acordo com a sua respiração, na intenção de liberar, de relaxar a região. E cada vez mais você vai aumentando, vai ampliando esses movimentos.
se possível sincronizando com a respiração. Soltando o ar, aproximando as vértebras lombares do chão, apontando a região do cóccix para cima, soltando o ar, apontando a região do cóccix para baixo e aumentando aqui o arco lombar. Até parar devagar com os movimentos e relaxar a região. Deixe agora que os pés fiquem bem separados, os joelhos também separados e os braços também afastados do tronco. Agora, aos poucos, vai movimentando com os joelhos, começando com os movimentos mais curtos, sentindo lá o toque da região do quadril com o chão, percebendo também a região da articulação da coxa com o quadril e vai ganhando amplitude de acordo com os seus limites. Os dois joelhos caindo para o lado, depois para o outro. Os ombros ficam bem acomodados no chão, eles não se movem. Só a região do quadril. E vai diminuindo esses movimentos, reduzindo a amplitude, como se fosse um pêndulo. Até parar no centro, aproximar mais os pés e os joelhos, observar o efeito do que você fez, trazendo o joelho direito para o peito. Entrelaça os dedos das mãos, relaxa a perna e aproxime, com a força das mãos, aproxime a coxa do seu abdômen. Relaxando também os ombros, o pescoço, soltando cada vez mais a perna direita, tornozelo direito, pé direito. Continue segurando o joelho direito com a mão direita e segure o pé com a mão esquerda, aproximando o calcanhar direito da virilha esquerda, levando o joelho apontando mais para fora. A mão esquerda segura o pé direito, aproximando o calcanhar direito da virilha esquerda. E agora, com o braço direito, você dá um abraço na perna direita, aproximando também a coxa do seu tronco. Respira. E agora, segure o pé direito com as duas mãos, passando o braço direito por entre as pernas, deixando o joelho direito apontando para fora. Relaxe bem a região do quadril, virilhas, articulação. E gentilmente vai levantando o pé enquanto você relaxa a perna. Na intenção de levar o pé na altura da sua cabeça, dentro do seu limite. O joelho direito para fora, você relaxa bem a perna, as mãos seguram o pé, levando o pé para o alto, mas na direção da sua cabeça. Respira. Pronto, agora vamos colocar o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, como se fosse um 4. Observe como sente a região do quadril. Se estiver tudo bem, traga o joelho esquerdo em direção ao peito, trabalhando agora também região glútea, coxa. Qualquer desconforto, você desfaz a postura. E vai relaxando os ombros, relaxando o pescoço. E observando o trabalho que é feito, aonde sente que trabalha.
se for se acostumando com a postura, relaxando ainda mais, trazendo mais próximo as pernas do tronco. Soltando a perna esquerda, deixando os dois pés no chão. Deixe acomodar as pernas e faça uma rápida comparação da perna direita com a perna esquerda, região do quadril. Traga o joelho esquerdo em direção ao peito, entrelace os dedos das mãos e relaxa a perna esquerda agora. Veja se as costas estão bem acomodadas, os ombros, a cabeça, para que você possa relaxar ainda mais a perna, o pé, o tornozelo. E assim só as mãos fazem força trazendo o joelho em direção ao peito. Respira. Continue segurando o joelho esquerdo com a mão esquerda e agora segure o pé esquerdo com a mão direita, levando o calcanhar esquerdo em direção à virilha direita e o joelho fica apontando para fora. Agora abrace a perna esquerda e aproxime ainda mais a perna esquerda do tronco. E o quanto você pode relaxar, o quanto pode trabalhar, como sente a região que é trabalhada, respirando. Segurando agora o pé esquerdo com as duas mãos, relaxando ainda mais a perna, a virilha. E aos poucos você vai levando o pé lá para o alto, o joelho para fora, vai levando o pé lá para o alto com a perna relaxada. E depois, quem sabe, levando o pé mais na direção da sua cabeça. Respira. Leve o tornozelo esquerdo na coxa direita e observe como você sente a região. Se estiver tudo bem, traga então o joelho esquerdo em direção ao peito e se acomode. Acomode a cabeça, os ombros, as costas e vamos trabalhar agora a região do glúteo do lado esquerdo, coxa. Fazendo os ajustes necessários. Solte o joelho direito, deixe os pés no chão, relaxe a região do quadril, das virilhas. Afaste bem os pés novamente e os joelhos e deixe que os joelhos caiam para dentro. E relaxe as pernas, se possível, não deixando que os joelhos se aproximem um do outro para que não limite o movimento. E relaxe na postura. Então os pés estão bem afastados, os joelhos tombando para dentro. Observe como sente a região do quadril.
Volte gentilmente os joelhos para o alto e traga os joelhos para próximo do peito. Agora, afaste os joelhos, aproxime a sola dos pés e segure com as mãos os pés e relaxe, deixe que os joelhos fiquem afastados, relaxe a região do quadril, relaxe a parte interna das coxas, relaxe as virilhas, faça os ajustes que forem necessários. Não sinta nenhum tipo de dor, desconforto e se acomode na postura por alguns instantes. Agora vamos fazer a postura que chamam de bebê feliz. Gentilmente vai apontando os pés lá para o alto, a sola dos pés ficam paralelas ao teto. Os joelhos caem para os lados e aí você relaxa a região pélvica, relaxa a parte interna das coxas. Você pode segurar os pés. Postura do bebê feliz, você segura os pés, deixa os joelhos tombarem para os lados e relaxa. Solte os pés e escorregue as pernas, solte os pés para os lados, relaxe as coxas, quadril, as virilhas. Vamos gentilmente nos virando de lado com as pernas flexionadas. Apoie a cabeça na mão que fica embaixo ou no antebraço ou no braço. Você escolhe a melhor posição para a cabeça para que seu pescoço não fique tenso. As pernas ficam flexionadas. Traga o joelho que está em cima próximo ao seu tronco. Isso. Passe o braço por dentro das pernas e a mão segura o dedão do pé. E cada um, se for possível, vai estendendo a perna dentro do seu limite. O quanto você pode estender, você estende sem sentir desconforto, respeitando seus limites, respirando. No movimento lento e controlado, vai voltando com a perna, acomodando uma perna sobre a outra, observando o que você fez. E agora, vamos segurar o peito do pé por trás, levando o joelho no sentido oposto à cabeça, se possível aproximando o calcanhar do glúteo. Aproximando a escápula, inclinando um pouco o tronco na intenção de levar o abdômen em direção um pouco ao chão e você levar o pé lá para o alto. O pé puxa sua mão para trás, seu braço, lá para o alto e para trás. O joelho fica apontando para baixo, não aponta para cima. O joelho aponta para baixo e o pé sobe. E volta devagar, relaxa, respira, observa o que você fez. E vamos nos virar para o outro lado. Troque a posição, agora você acomoda
a cabeça na mão no antebraço que está embaixo agora. Flexiona as pernas, acomoda o seu corpo, sem pressa. Depois de acomodada, você traz o joelho que está em cima agora, próximo a você. E depois você passa o braço entre as pernas na intenção de segurar o dedão do pé. E cada um aos poucos vai levando o pé lá para o alto, estendendo a perna, vendo o quanto você pode estender. Cada um no seu limite. Respirando. Muito bem. Voltando devagar. Acomodando uma perna sobre a outra, relaxando. Levando o calcanhar lá em direção ao glúteo, tentando com a mão que está por cima segurar o peito do pé, apontando o joelho no sentido oposto à sua cabeça. Veja o alongamento que acontece e depois incline um pouco o tronco na direção do seu tapete, o umbigo em direção ao tapete e depois com o joelho apontando mais para baixo, você leva o pé lá para o alto, puxando a mão para trás, o braço, o ombro na posição do meio arco. Voltando devagar, soltando o pé, virando-se de barriga para cima, acomodando as costas. Você pode trazer os joelhos em direção ao peito, virando o quadril de um lado para o outro. Fazendo os movimentos que desejar, você pode estender as pernas, levar os braços lá para trás, espreguiçar prazerosamente, mexer com os pés, tornozelos, dedos dos pés e depois voltar. Isso. E escolher a melhor posição para o seu relaxamento. Acomode bem as pernas, os pés, acomode os braços, os ombros. Acomode a cabeça. E perceba como sente o seu corpo agora. Se tem alguma região que está tensionada, você procura dar um comando de relaxamento. Perceba principalmente como sente a região do quadril. Como sente a região das virilhas, região glútea. Região pélvica, baixo ventre. E vai relaxando essa região, soltando. Relaxe bem as virilhas, parte interna das coxas, que trabalhamos bastante. Mas relaxe também a musculatura anterior das coxas, os joelhos, as panturrilhas. Relaxe os tornozelos, os pés. Solte bem as pernas, deixe as pernas soltas e relaxadas.
Relaxe a região lombar, os músculos que ficam ao lado da sua coluna, musculatura dorsal, musculatura profunda. Relaxe lá por dentro. As laterais do tronco, região entre as escápulas, os ombros, parte alta dos ombros. Relaxe os braços, cotovelos, antebraços. Relaxe os punhos, as mãos. Palma das mãos, dorso das mãos, cada um dos dedos das mãos. Relaxe a região do tórax, região do abdômen e lá por dentro do abdômen. Soltando a cabeça, relaxa o pescoço, parte da frente, trás, as laterais do pescoço. Relaxa os olhos, os músculos que ficam ao redor dos olhos, ao redor do nariz, dos lábios, das orelhas. Relaxe as bochechas, a testa, as têmporas, entre as sobrancelhas. Relaxe o couro cabeludo, região da nuca, topo da cabeça, dentro da cabeça. Como se a cada expiração pudesse relaxar ainda mais.
Sentindo o toque do corpo com o chão, toque do tapetinho. A temperatura do ambiente, os sons ao seu redor. Respirando mais profundo, voltando do relaxamento aos poucos, mexendo as mãos, os pés, a cabeça, os braços, fazendo os movimentos que o corpo desejar. Até se virar de lado, sem pressa, ficar um pouco de lado. E quando sentir vontade, se sentar. Quando se sentar, veja como sente o corpo, se tem como sentir melhor o toque do seu quadril com o chão, percebendo sua coluna confortavelmente ereta, sem tensão, e os braços bem acomodados, a cabeça. Relaxando cada vez mais os ombros, os músculos da face. Inspirando um pouco mais profundo. Se observando lá por dentro, a cada respiração. Uma respiração tranquila. Percebendo essa expansão quando o ar entra, uma expansão interna. E o relaxamento interno quando o ar sai. Se quiser experimentar, fazer respiração lunar, que é uma respiração que acalma o sistema nervoso, tampando a narina direita com o polegar direito, inspirando pela narina esquerda e soltando o ar pela narina direita. Nessa respiração, o ar só entra pela esquerda e só sai pela direita. Não é alternada. Você só inspira pela esquerda e só expira pela direita, uma respiração confortável, suave, agradável. Você acompanha a entrada e a saída do ar pelas narinas. O ritmo é você que determina. Próxima vez que soltar o ar, você deixa a respiração livre. E por 2 minutos só observa ainda o caminho do ar pelas narinas sem interferir.
Os olhos ficam relaxados, a garganta, a língua. Então, passado 2 minutos, você pode continuar observando sua respiração. Ou, se preferir, pode finalizar a prática abraçando as pernas, soltando a cabeça à frente.